Tudo bem com vocês? Bem-vindos! Mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre jejum intermitente, ao vivo aqui no canal. Tentamos entrar mais cedo. Deu problema, porque a minha internet é horrível. Então eu tive que mudar aqui para o celular para tentar pegar. Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui. Para tentar pegar do meu celular, que vai agora, com certeza vai funcionar. Tá, o áudio está ok? Tá tudo ok? Tá tudo funcionando bem, pessoal? Espero que sim, hein? Agora tá ok, né? A imagem tá ok, o áudio tá ok. Então vamos em frente. Jejum intermitente. Vamos começar de novo para quem perdeu lá a nossa primeira tentativa. Pessoal, conforme eu falei, eu sempre falo em jejum intermitente aqui no canal, os benefícios do jejum intermitente, tudo que o jejum intermitente pode trazer para nós de positivo. Volto a insistir, a maioria das pessoas se valem do jejum intermitente para um fim estético. Mas o jejum intermitente tem uma função para a sua saúde muito mais importante. O jejum intermitente prolonga a nossa juventude, o jejum intermitente impede aquelas doenças crônico-degenerativas que vêm com o envelhecimento, que isso não é natural, tá, pessoal? Não é natural você envelhecer e ficar doente. Gostaram da miniatura lá do vídeo ao vivo? Legal, né? Eu vou tentar mudar aqui. O jejum intermitente, ele prolonga não só a nossa vida, a nossa saúde, mas ele também aumenta a nossa energia, porque através do jejum intermitente nós aumentamos o número das nossas mitocôndrias e a qualidade dessas mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas muito importantes nas nossas células, responsáveis pela geração de energia. Então, é muito importante que as nossas mitocôndrias funcionem de forma adequada. E o jejum intermitente beneficia muito isso. Tanto, pessoal, que no Prêmio Nobel de Medicina de 2016, foi o Yoshinori Ohsumi, se não me engano, o ganhador do Prêmio Nobel, ele mostrou exatamente isso. Ele provou que o jejum intermitente prolonga a vida, tá? E ele ganhou o Prêmio Nobel por causa disso. Mas as pessoas utilizam o jejum intermitente para emagrecer. E as pessoas, infelizmente, se valem dessa técnica de emagrecimento de forma errada, equivocada. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje, pessoal. Os principais erros do jejum intermitente que as pessoas cometem e não obtêm os resultados que gostariam, exatamente por causa dessas falhas. Primeiro problema do jejum intermitente que as pessoas cometem: jejum intermitente precisa ser feito de forma escalonada. O jejum intermitente precisa ser feito em etapas. E a primeira etapa e a maior parte dos erros que as pessoas cometem é exatamente começar pelo jejum intermitente. Você não deve começar pelo jejum intermitente. Por quê, Moacir? Porque vários sintomas você pode sentir. Você pode sentir fraqueza, você pode sentir tontura. Principalmente se você é diabético, você pode ter problemas ali, hipoglicemia, que pode ser especialmente sério para quem é diabético, quem toma insulina, por exemplo. Então tem uma série de problemas. E por isso, e mesmo quem não é diabético, quem é normal, começa, Moacir, eu ouvi falar que jejum intermitente é muito bom, que ajuda a emagrecer, que ajuda a minha saúde. Aí começa na segunda-feira. Tem todos esses sintomas, tá? Dor de cabeça, fraqueza, tontura, uma fome voraz, que parece que vai morrer. Por quê? Porque não fez a adaptação primeiro. E é muito importante, pessoal, essa adaptação. Eu vou ver o que o pessoal está falando aqui ao vivo, porque eu me perdi aqui, porque nós tentamos fazer a nossa primeira live, ela deu problema, e nós entramos novamente aqui. Agora eu estou fazendo pelo celular, agora está funcionando bem, ok. Agora eu estou vendo vocês aqui, ó. A imagem está boa, o som está bom, né? Então, pessoal, é muito importante essa primeira fase do jejum intermitente. E lá no nosso programa de emagrecimento, o mapa do emagrecimento, antes do jejum intermitente tem essa que eu chamo de mudança de matriz alimentar. O que é essa mudança de matriz alimentar? Você precisa trocar os alimentos que você tem costume, as pessoas que estão acima do peso, são as pessoas que me procuram lá para o mapa do emagrecimento. Se você não conhece o mapa do emagrecimento, pessoal,
Conheça, tá? São milhares de pessoas que já conseguiram emagrecer e, mais importante, continuar magras, né? Continuar magras. Travou aqui por quê? Ah, não travou não, né? Tá funcionando. Tá aí, eu coloquei o link do mapa do emagrecimento. Se você não conhece, conheça. Por que você precisa mudar sua matriz alimentar? A maioria das pessoas, elas têm uma alimentação ocidental típica. Que alimentação ocidental típica é essa? As pessoas comem muito carboidrato, muitos alimentos à base de açúcar, de farinha, de amido, de carboidratos de alto índice glicêmico. E o que acontece quando você tem esse tipo de alimentação típica, à base de pão, de açúcar, de farinha branca, de alimentos industrializados, alimentos processados e ultraprocessados? O que acontece? Você condiciona o seu corpo a queimar esse tipo de combustível, que é glicose, que é açúcar, que é carboidrato. O problema é que o seu corpo, com o passar dos meses e dos anos, ele desaprende a queimar outro tipo de combustível, que são os corpos cetônicos, que é a gordura que você tem armazenada. Então, a gordura que você tem armazenada é uma forma de combustível de emergência. E quando você emagrece, é quando você queima essa gordura. Só que quando você vai dando muito alimento processado, muito alimento à base de açúcar, muito alimento à base de carboidrato, o corpo desaprende a queimar esse combustível, que é a gordura, que é produzida a partir de corpos cetônicos, acetato, beta-hidroxibutirado. Quando isso acontece, é que a pessoa começa a entrar no processo que nós chamamos de síndrome metabólica, que é exatamente o início do diabetes. A pessoa fica com esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, a barriga se avoluma, vem aquela gordura nas costas, no quadril. Então isso é extremamente ruim, extremamente ruim. Você está iniciando um caminho para o diabetes. E pior, quando você tenta emagrecer, os seus receptores, a sua capacidade de produzir esses corpos cetônicos está muito reduzida. Então você não consegue. Por isso que quem resolve na segunda-feira fazer jejum intermitente de qualquer maneira, não obtém sucesso. Na maioria dos casos, alguns casos até consegue se adaptar. Mas na maioria dos casos não obtém sucesso. E é aí que vem o problema. Por isso mesmo que você precisa mudar essa matriz alimentar primeiro. Então esse é o grande erro das pessoas que fazem jejum intermitente e desistem. Não consegui, porque eu passei mal, porque eu fiquei tonta, porque me deu dor de cabeça, porque não funcionou, porque entrou em efeito platô e por aí vai. Primeiro grande erro, não mudou a matriz alimentar primeiro, não fez o que nós chamamos de cetoadaptação. Muito importante a cetoadaptação, pessoal, para que o jejum intermitente tenha uma função realmente benéfica. E a maioria das pessoas não faz isso. Então esse é o primeiro problema, não fazer o jejum intermitente da forma correta. Lá no mapa, lá no nosso programa, tá? No mapa do emagrecimento, eu vou colocar aqui de novo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo também depois, para quem acessar esse vídeo no YouTube depois, tá bom? Lá na descrição tá lá o mapa. Lá nós temos uma lista de alimentos, uma tabela de alimentos, que a pessoa vai fazer essa adaptação, vai mudar a matriz alimentar, vai haver um realinhamento dos hormônios, que isso é muito importante, a questão hormonal é fundamental no processo do emagrecimento. E depois que isso acontecer, é que você inicia o jejum intermitente de forma eficiente, porque senão, pessoal, essa ferramenta sensacional para a sua saúde e para o seu emagrecimento se perde. Você não tem os resultados que poderia ter e não tem os benefícios que poderia ter. Então esse é o primeiro grande erro de quem faz jejum intermitente, é começar pelo jejum intermitente. Não fazer essa cetoadaptação, não fazer essa mudança da matriz alimentar primeiro, é o primeiro passo, para depois iniciar um processo de jejum intermitente, tá bom? Segundo erro, pessoal, de quem faz jejum intermitente, tá? Segundo, não consegue emagrecer, vai lá no mapa do emagrecimento, tá, Euzi? Segundo erro de quem faz jejum intermitente. Hoje, curiosamente, eu estava pensando o que eu ia falar para vocês dessa live, eu recebi uma pergunta de uma aluna minha lá no mapa do emagrecimento. Não beber água também é um erro, isso mesmo, tem que se hidratar bastante. Eu recebi o seguinte comentário de uma aluna minha
lá do mapa do emagrecimento. Olha que interessante. Ela aderiu ao programa, teve o emagrecimento nas primeiras semanas, né? Depois ela paralisou, não conseguiu emagrecer mais. Me mandou a seguinte mensagem: olha, Marcinho, eu estou fazendo musculação, estou fazendo exercício, estou seguindo a tabela de alimentos de forma correta, e estou fazendo jejum intermitente 24 horas todos os dias. Olha que interessante. Todos os dias. 24 horas de jejum todos os dias. Parei de emagrecer, não estou conseguindo emagrecer. Eu enviei a seguinte resposta para ela: é preciso seguir as planilhas do programa, porque lá no nosso programa de emagrecimento, quem está lá no mapa sabe, as planilhas, elas têm uma sequência. Cada semana tem uma planilha diferente. Então você faz 16 horas, aí você tem a maneira certa de se alimentar, os alimentos corretos, tem toda uma sequência. Ela quis acelerar o processo. O que ela fez? Ela aumentou o tempo de jejum e aumentou os dias de jejum, pensando, bom, se eu fizer mais jejum, então significa que eu vou ter mais resultado. Engano, ledo engano. Jejum intermitente não é quanto mais melhor. Pensando em emagrecimento, tá, pessoal? Pensando no processo de queima de gordura. Não é quanto mais melhor. Por quê, Moacir? Porque quando nós ficamos com muita restrição calórica e com jejuns prolongados, acontece um processo conhecido como homeostasia. O que é isso, Moacir? Homeostasia é um processo que faz com que o corpo gaste menos calorias. A natureza é muito sábia. Se um ser vivo está sem alimento, o seu corpo percebe isso. E o que ele faz? Ele começa a gastar menos calorias. A sua frequência cardíaca vai diminuir, a sua temperatura corporal vai diminuir, a sua frequência respiratória vai diminuir, para poupar essa energia. Ele sabe que você está num período de privação. Isso é conhecido como homeostasia. Então, todo aquele esforço que você está fazendo para queimar calorias, ele se perde. É um esforço muito grande para ter um resultado muito pequeno. Como se faz para evitar essa homeostasia? Exatamente, você tem que fazer variações. Isso é muito importante. Pouca gente sabe disso, tá, pessoal? Isso que eu estou falando para vocês aqui, ó. Poucos nutricionistas sabem disso. Poucos personal trainers sabem disso. Poucas pessoas que trabalham com dieta sabem disso. A maioria das pessoas falam que você tem que ter um déficit calórico, você tem que gastar muitas calorias. Só que chega num ponto que o seu corpo começa a poupar essas calorias, porque ele sabe que não vai vir mais alimento, ele quer se preservar. Como que a gente faz para evitar esse processo de homeostasia? É essa variação, tá? Essa variação. Você não pode ter um protocolo de jejum 24 horas todo dia, porque você vai entrar rapidamente no efeito platô. Você não pode ter um protocolo de 16 horas de jejum todos os dias, porque você rapidamente vai entrar no efeito platô. É preciso haver uma variação. Então, esse erro é muito comum. As pessoas começam o jejum intermitente, têm um bom resultado e paralisam o emagrecimento. Foi o que aconteceu com essa aluna nossa lá do mapa. Ela quis acelerar o processo, quis passar por cima das planilhas, achando que estaria fazendo uma vantagem danada, mas estava se prejudicando. Por quê? Porque o corpo entrou em homeostasia, ela entrou rapidamente no efeito platô, e aí tem que começar lá do zero, começar lá de novo, no início do programa, para fazer a cetoadaptação de novo, para voltar a queima de gordura de novo. Entendeu, pessoal? Então, esse erro também é muito comum. As pessoas acharem que quanto mais, melhor. Lá no nosso programa, vou colocar aqui de novo, pessoal. Se vocês não estão participando, aqui é o mapa do emagrecimento, tá? Confiram lá. Se vocês não estão participando do nosso workshop, do mês do emagrecimento saudável, pessoal, participem, tá? É de graça. Eu vou colocar o link aqui para vocês não podem perder, tá? Toda semana nós estamos falando sobre um tema sobre emagrecimento. Ô, Leonardo, lá no nosso programa tem vários suplementos, tá? Que ajudam na queima de gordura. Lá no nosso programa tem vários suplementos. Suplementos são importantes sim, tá? Eles aceleram o processo, sim, de queima de gordura. Entretanto, muito importante isso, tá, pessoal? Não é o tema de hoje, suplementos, não. Mas as pessoas acham que suplemento é uma coisa mágica. Suplemento é importante, acelera. Alguns suplementos aceleram o processo de emagrecimento, mas ele é dentro de um protocolo.
É dentro de uma metodologia. Você tem que entrar com a mudança. Ô, pessoal, o método de emagrecimento, você não emagreceu com 1, 2 meses só. Você levou meses, anos para engordar, né? Ali emagrecer não, para engordar. O processo de emagrecimento é complexo. Por que a maioria das dietas falha? Nós falamos sobre isso lá no vídeo da semana passada. Porque as pessoas atacam um único ponto. E é aí que fracassa. As pessoas fazem só jejum intermitente. Vai fracassar, mais cedo ou mais tarde. As pessoas cortam calorias. Vai fracassar, mais cedo ou mais tarde. As pessoas fazem exercício. Mais cedo ou mais tarde você vai cansar. É preciso atacar ali 3, 4 pontos principais. A questão hormonal precisa ser observada, a questão mental precisa ser observada, e aí você entra com o jejum intermitente, que é uma ferramenta importante, entende? Então, o método ele é um passo a passo, primeiro uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Por isso é que o nosso programa lá chama Mapa do Emagrecimento, que é um mapa mesmo, você vai seguindo o caminho, né? Mas voltando ao jejum intermitente, pessoal, esses 2 erros eu observo muito na minha experiência de emagrecimento, muito. Primeiro erro, recapitulando, começar pelo jejum intermitente, né? Logo na segunda-feira, sem fazer uma adaptação, sem fazer a cetoadaptação, que nós chamamos, sem fazer uma mudança da matriz alimentar e sem trabalhar a questão mental, porque a questão mental é muito importante, porque o jejum você tende facilmente a lá pelas tantas se sabotar, isso é muito comum. Então, esse é o grande primeiro erro. Não comece pelo jejum intermitente, ele é o meio do processo, ele não é o início do processo. Segundo erro comum de jejum intermitente é a pessoa achar que quanto mais melhor. Ah, Moacir, eu estou acostumado a fazer 16, eu vou fazer 18 horas, vou fazer 20 horas, vou fazer 24 horas, conheço gente que faz 48 horas, conheço gente que faz 72 horas, e vou fazer assim o resto da vida, porque aí eu vou queimar caloria. Não vai, não vai. É preciso fazer essa variação. É preciso um dia você não fazer jejum, é preciso outro dia fazer 16, é preciso, lá pelas tantas, se você achar que deve fazer 24, mas dentro da matriz alimentar correta, dentro dos seus hormônios funcionando de forma correta, a sua questão mental sendo trabalhada de forma correta, percebe? São pontos importantes que são adjuvantes no sucesso que o jejum vai fazer. Porque se você fizer de qualquer maneira, sem uma instrução de como fazer, de como começar, e achando que quanto mais horas de jejum você fizer melhor, você não vai ter o sucesso que você poderia. Aline, os vídeos do workshop, e toda semana tem, tá? Toda semana, quarta-feira. Ô, Nádia, eu ensinei sim, tá? Eu tenho vários vídeos no meu canal sobre jejum intermitente, confere aí, tá? Hoje eu estou pegando 2 pontos principais que as pessoas cometem o erro, que é começar pelo jejum, não comece pelo jejum, é preciso uma adaptação primeiro, e as pessoas acharam que quanto mais melhor. Estou ensinando como fazer aqui, ó. É preciso fazer a variação, tá? Não é, faço 16 horas de jejum todo dia. Não é bom. Faço igual a aluna minha lá, faço 24 horas de jejum todo dia. Não é bom, é preciso ter uma variação. Lá no nosso método, pessoal, nós temos um sistema que eu chamo de ciclo jejum-fartura. O que é isso? Você passa alguns dias praticando o jejum intermitente e lá pelas tantas você entra em fartura. O que é a fartura? É você comer o que você gosta, é você ter uma alimentação mais relaxada. Não é dia do lixo, tá? Não é dia do lixo. É ter uma alimentação mais relaxada. Por que isso? Primeiro, porque você relaxa e acaba não abandonando o processo. Isso é uma questão mental importante. E segundo, que evita essa homeostasia, esse efeito platô chegar muito rápido, evita que isso aconteça. Então, é muito importante que você faça essa variação dos protocolos e não siga um protocolo único de jejum intermitente que tende a entrar no efeito platô muito rapidamente. Ok, pessoal? Comete pecados. Boa noite a todos e a todas, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, o recado que eu queria passar para vocês hoje são esses 2, tá? Esses 2 erros que as pessoas cometem. Se você não está lá no nosso workshop, estou colocando aqui, ó, o endereço.
Se você não conhece ainda o mapa do emagrecimento, gente, vocês têm que pelo menos conhecer, tá? Estou colocando aqui também o endereço. Conheçam. Muitas pessoas estão se beneficiando, não só perdendo peso, mas recuperando saúde. Pessoas que eram diabéticas não são mais, que tinham pressão alta não tem mais, que não dormiam direito e agora dormem. Ó, o mapa está aí, querido. Ó, lá no meu site, se você não está conseguindo visualizar aí, ó, www.drmoacir.com.br. E se você é profissional de saúde, pessoal, eu coloquei essa semana, tá? Essa semana, lá no meu Telegram, t.me/drmoacir, um trabalho científico demonstrando uma perda de peso, um estudo que eles fizeram com mulheres acima de 60 anos, que fizeram 6 semanas de jejum intermitente, 6 semanas de jejum intermitente, e perderam 2 quilos, em média, 2 quilos de gordura. Então, se você é profissional de saúde, confira esse trabalho. E hoje eu publiquei que alimentos ricos em carboidrato derrubam sua energia. Outro trabalho científico provando que quanto mais arroz, batata, macarrão, açúcar, pão você come em uma refeição, mais energia você perde, tá? Menos disposto você fica, mais fraco você fica. Tá lá no meu Telegram. Ah lá, tá encantada com o mapa, né, Cristina? Ah lá, a Cristina participa do mapa, ó. Estou encantada com o mapa, meu resultado tá incrível. Que bom, Cristina. Vou colocar aqui o endereço do mapa de novo. Tá lá no nosso site, www.drmoacir. Nós nos encontramos sempre lá no Facebook, ao vivo, converso com os meus alunos lá, respondo a dúvidas, respondo a questões. Estão todos conseguindo emagrecer, todos conseguindo recuperar a saúde. Pois é, pessoal, então é isso. Muito cuidado com o jejum. Pode ser ótimo, é ótimo para a sua saúde, para o seu emagrecimento, mas é preciso fazer de forma correta. Então, esses 2 erros aí, muito comuns, e que você com certeza não vai cometer mais, porque agora você já sabe, certo? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Depois eu vou editar esse vídeo e vou colocar lá no YouTube para outras pessoas acessarem. Então vocês podem compartilhar, podem passar para outras pessoas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima conversa, quarta-feira que vem. Um grande abraço e até lá, pessoal.